Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia, novamente na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11, a partir do verso 23 ao 33. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo é o 23 ao 33. São 10 versículos apenas. Eu gostaria de ler para os irmãos. Quem achou, diga amém. Pode também colocar para mim aqui, por favor? Amém. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, diante do Senhor aqui nós estamos, e eu quero pedir, ó Deus, a direção do Teu Espírito para a palavra que o Senhor nos deu nesta tarde. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, e que nós sejamos um instrumento de Deus para trazer, Senhor Deus, a mensagem do Senhor para a igreja. Não aquilo que nós queremos dizer, ó Deus, mas aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que por amor a Ti mesmo, Senhor, que por amor à Tua igreja, que por amor à Tua palavra, e com misericórdia da minha vida, Senhor, eu Te peço, fala conosco, Senhor. Trata o nosso coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós, de propósito, lemos esse texto. Hoje é um culto de ceia do Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos com muitas pessoas novas, estão chegando na igreja, algumas que se batizaram há pouco, outras que ainda hão de se batizar nas águas, e que talvez não tenha a total compreensão do que se trata a Santa Ceia do Senhor. Nós sempre temos uma mensagem antes da ceia, e depois partimos para a ceia lendo o texto bíblico, e ministrando simplesmente a ceia, tendo em vista que a maioria das pessoas já são crentes que conhecem a palavra do Senhor e que entendem do que se trata a Santa Ceia. Mas talvez por nós falarmos tão pouco algumas coisas, muitas vezes fica sem compreensão, ou até mesmo cai no esquecimento. E as pessoas começam a não discernir bem o corpo do Senhor. E isso é extremamente perigoso. Nós sabemos que a ceia do Senhor é realmente a representatividade de nosso Senhor Jesus Cristo. O pão que simboliza o corpo do Senhor. O corpo que simboliza a força de Deus em nós, quando assim o participamos. O pão que traz para nós a virtude de Deus por meio da fé. O pão que cura as nossas enfermidades. O pão que se torna um alimento sagrado para nós e que nos coloca numa posição de sermos realmente tocados pelo Senhor por meio da fé. Traz para nós o simbolismo, a simbologia, mas uma simbologia em ação e não uma simbologia materializada. Pastor, eu não entendi qual a diferença. Quando nós como igreja simbolizamos algo e esse símbolo nos ajuda a crer,
é benéfico para nós. Porque nós simbolizamos e aí geramos em nosso coração uma fé em ação, uma atitude de fé. Isso é bom. Mas quando a igreja ou a religião traz o símbolo e materializa ele, literalmente, a ponto de se poder apalpar ou pegar, se torna um ídolo, se torna um amuleto, ou podemos dizer até mesmo uma muleta. Porque aí as pessoas fazem disso um ponto de contato. E a Bíblia diz que tudo aquilo que possa simbolizar o céu, ou as coisas que estão no céu, ou embaixo que estão na terra, ou que estão nos mares, é pecado. O que eu quero dizer é que o simbolismo, ele é benéfico e importante para a igreja, quando não materializado, quando só traz uma atitude ou uma ação de fé. A Bíblia diz que os lenços de Paulo, que os aventais de Paulo, de Pedro, curava. Mas era um símbolo em ação. Leva esse lenço e põe sobre o doente. Se faziam isso naqueles dias e logo se desvencilhava a ideia do lenço e se apropriava da fé simbolizada pelo ato de levar o lenço. Quem está entendendo? A Santa Ceia não é diferente. Os elementos aqui estão e o pão não se transforma literalmente no corpo de Cristo, como nós ouvimos falar pelo Vaticano ou pela Igreja Católica Romana. O pão não passa por um processo de transubstanciação, como diz o Vaticano. Não. O pão continua sendo pão. Farinha, trigo e água. Aliás, farinha de trigo e água. Ele continua sendo pão, porém ele toma o simbolismo em ação. Eu me alimento deste pão, crendo que este pão simboliza, o simbolismo em ação, o Senhor Jesus. E a partir daí, esse pão gera em mim vida em Deus, ou Deus na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa é o suco da uva. Ele não é o sangue de Jesus, é simplesmente suco da uva. Mas nós oramos e consagramos e damos a esse suco de uva o simbolismo do sangue de Cristo. Ele não se transforma no sangue de Cristo, mas é o símbolo em ação que gera em nós a purificação pelo sangue de Jesus, ativo em nós, ou ativado em nós. Amém, irmãos? Mas para que a gente possa ter esse simbolismo e trazer estas coisas à existência, pois a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza do que eu espero. Para que eu possa trazer esses objetos simbólicos e eles se tornem símbolos em ação, eu preciso crer no que estou fazendo. Por que estou fazendo? Como estou fazendo? Para que estou fazendo? Quando estou fazendo? E quando nós estamos diante da Santa Ceia, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para trás. O texto diz: recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor, lá atrás, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Então, primeiro nós vamos olhar para trás e entender que tudo que nós fazemos, fazemos em memória, fazemos um memorial do que o Senhor Jesus fez por nós. Nos transportamos então para a cruz do Calvário, para o momento que lá o Senhor esteve. E procuramos entender por que motivo o Senhor o fez. Hoje eu estava dando aula aos irmãos que estão fazendo curso de discipulado. Eu disse, eu vou ilustrar para que vocês entendam o motivo pelo qual o Senhor Jesus morreu naquela cruz. A Bíblia diz que por causa de um homem, Adão, entrou o pecado em toda a humanidade.
E também por um homem haveria de entrar a salvação a toda a humanidade. Nós podemos ilustrar da seguinte forma: Satanás, quando enganou Adão, contaminou com o pecado da desobediência a todas as nações. Aquela que estava ali e as nações futuras, os povos futuros que viriam, as pessoas que viriam, já estariam contaminados, nasciam contaminados pela desobediência. O pecado contaminou o ser humano na sua essência. Por causa disso, o homem perdeu a intimidade com o Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23, 24, 25, 26, vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos destituídos, fomos desligados. Desligados, destituídos. Mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício daquela cruz, nós, os que estávamos longe, agora estamos perto. Nós que fomos desligados, por meio de Cristo Jesus, nós fomos ligados de novo. Esses dias nós estávamos estudando o curso de teologia, do curso de teologia da nossa igreja na segunda-feira. E eu perguntei aos irmãos se eles sabiam o que se tratava a palavra pontífice. E as pessoas, alguns sabiam e disseram, outros não sabiam dizer o que é, ou o que quer dizer pontífice. É um termo muito usado no Vaticano, na Igreja Católica. O sumo pontífice é o Papa. Artífice é alguém que tem a arte de fazer escultura, ou faz arte, né? É um fazedor de arte. Pontífice é o que o nome diz, é um fazedor de ponte. É alguém que tem a arte de fazer a ponte. Sumo pontífice porque ele faz a ponte entre os homens e Deus. O Vaticano coloca o Papa como sumo pontífice, ou aquele que faz a ponte da humanidade com Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o sumo pontífice é o Senhor Jesus. É Ele que faz essa ponte de nós com Deus. E Ele não é os caminhos, Ele é o caminho, está no singular, o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a ponte. Ele é essa ponte, Ele é o pontífice, o fazedor de ponte. Porque todo aquele que aceita Jesus tem pelas mãos do próprio Jesus uma ponte que liga esta pessoa ao Senhor nos céus. Quem está entendendo? E esse fazedor de ponte se tornou assim, porque quando o diabo, por meio do pecado do nosso pai Adão lá atrás, nos separou de Deus, é mais ou menos, eu estou fazendo uma ilustração, isso não é bíblico, eu não estou fazendo uma heresia, só uma ilustração para entender. É como se o inimigo tivesse o domínio da criação de Deus, porque todos os homens que nasceram a partir de Adão já nasceram fruto do pecado. E vamos ilustrar aqui como num teatro, que o Senhor pudesse ter chego até o diabo e dito para ele: o que é que você quer para que eu possa ter de volta o domínio dessas pessoas que você escraviza? Suponhamos que o inimigo pudesse ter dito para o Senhor Jesus: olha, só tem uma coisa que me faz devolver eles para você, ou devolver a humanidade para você. E Jesus